Então, pessoal, agora nós vamos tratar da acentuação gráfica. A questão da acentuação, todas as palavras, elas possuem uma sílaba que é pronunciada com mais força. Por exemplo, a palavra acentos tem uma sílaba que é pronunciada com mais força. No entanto, ela não é marcada com sinal gráfico. Então, há uma diferença entre o acento prosódico, que todas as palavras têm, ou seja, uma parte que é pronunciada com mais força, e o acento gráfico, que é a indicação dessa sílaba mais forte. Os acentos são 3: agudo, circunflexo e grave. O agudo indica que a vogal possui timbre aberto, como em jacaré, ou apenas que a sílaba é tônica, como em refém, que não possui timbre aberto, mas é tônica. O circunflexo indica que a vogal possui timbre fechado, como em quilômetro. E o grave, que indica a ocorrência da crase, ou seja, a fusão de dois A, como em aquele e aquilo. O tio por si só não é um acento. Ele indica a nasalização de vogais ou de ditongos, como é o caso de hortelã e cãibra. Essa nasalização é a mesma que ocorre quando a gente tem um N ou um M na palavra, Esse som, por exemplo, hortelã. Parte do ar que sai, quando a gente fala, quando a gente pronuncia a vogal, sai pelo nariz. Por isso, nasalização. O tio também pode aparecer numa palavra que já tem acento agudo, como é o caso de órfão, órgão e imã. Essas palavras elas não têm 2 acentos, apenas um, que é o agudo. O tio representa a nasalização da vogal. Órfão, por exemplo, não tem nem um N nem um M, mas a gente tem esse som no final. O som do A é an. As regras. Nós temos algumas regras de acentuação. Nós vamos tratar delas agora. A primeira é a regra das monossílabas tônicas. Toda palavra monossílaba tônica terminada em A, E ou O, seguida ou não de S, ou seja, pode ser o plural da palavra também, recebe acento. Pá ou pás, pé ou pés, dá ou dalo, te ou telo, pô ou polo e etc. As palavras monossílabas que trazem ditongos abertos também são acentuadas. A gente tratou os exemplos anteriores, tem apenas uma vogal, não tem nenhum ditongo. Mas os monossílabos também que apresentam um encontro de 2 vogais em uma mesma sílaba, que é o ditongo, recebem acento, como dói, céu, mês, plural de mel. No caso, as monossílabas que têm ditongos, mas que não são abertos, por exemplo, meu, não recebem acento. As monossílabas tônicas terminadas em I ou U não são acentuadas. Claro, a regra é que são as terminadas em A, E ou O. Então, nu, tu, cru, vi, ti não recebem acento. As monossílabas átonas não são acentuadas. De novo, a regra das monossílabas tônicas. Então, mi, ki, no, na, si, li não são acentuadas. A segunda é a regra das oxítonas. Então, relembrando que é uma oxítona, é uma palavra em que a sílaba tônica é a primeira. Então, é contada, por exemplo, no caso de sofá. Fá é a primeira e Só é a segunda sílaba. E como Fá é a sílaba mais forte, é uma oxítona. Toda oxítona terminada em A, E, O ou em, seguida ou não de S, ou seja, também pode ser o plural dessas palavras, recebe acento. Sofá, filés, paletós, vintém ou vinténs. As oxítonas que trazem ditongo aberto, es, os ou el, também são acentuadas. Anéis, anzóis, troféu. Então, para as oxítonas são essas 2 regras, terminadas em A, E, O ou em, e que tem um ditongo aberto, que são os ditongos EIS, OIS e EU. Não se acentuam, portanto, as oxítonas terminadas em I ou em U, ou is, us, junto de consoante na sílaba.
O meu exemplo aqui de saci, tupis, tatu, zebus. Vejam que essas palavras elas são oxítonas, por exemplo, saci. Si é que é a sílaba mais forte, né? Mas a regra diz que só são acentuadas as oxítonas terminadas em a, e, o, em, ou que tem de tom es, os e au, eu, né? Então, saci termina em i, não faz parte da regra, por isso não é acentuada. O mesmo acontece com as outras. A terceira regra é a regra das paroxítonas, que são as palavras que têm a sílaba tônica na segunda sílaba, né? No caso, por exemplo, sofá é uma oxítona, a primeira sílaba é que é tônica. A paroxítona é a segunda, como por exemplo, cari. Então, a regra das paroxítonas é a seguinte: todas as paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de S, são acentuadas. Então, qual que é a regra para as paroxítonas? A última, né, as paroxítonas, então, é a palavra que a segunda sílaba é a mais forte. Mas para você acentuar essa segunda sílaba, a primeira precisa ser um ditongo. É o caso dos exemplos aqui: história, cárie, fáceis, tênue, órgão. Se a gente pegar órgão, por exemplo, nós temos aqui or, que é a segunda sílaba, ela é a mais forte, ou seja, uma paroxítona. E gão, que é a primeira sílaba, ela termina, né, ela tem um ditongo, o A e o O. Por isso, a primeira recebe acento. Os ditongos nasais representados por EM e AM, no entanto, não são acentuados. Cantam, cantem e falam não recebem acento. Acentuam-se todas as paroxítonas. Agora, outras regras para as paroxítonas. As terminadas em an ou ans também são todas acentuadas. Então, são acentuadas as que terminam em ditongo e as que terminam em an ou ans. Órfã, imã ou ímãs, né? Entre outras. Também são acentuadas qualquer paroxítona com qualquer terminação, exceto a, e, o ou em, ens. Então, fácil, difícil, hífen, álbum, álbuns, caráter, tórax, kelps, júri, lápis, todas são paroxítonas que são acentuadas. Mas, por exemplo, se a gente pensar aqui no hífen, termina em en, então é acentuada. Mas hífens, o plural não é acentuada. Por quê? Porque termina em ENS, que não é uma paroxítona acentuada. Então, no caso, casa, pele, moço, item ou itens são paroxítonas também, mas não recebem acento. Por quê? Terminam em A, E, O, EM ou ENS. Agora, a quarta regra é a melhor regra, que é a das proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Árvore, lâmpada, álibi, física, ínterim. Então, todas as palavras que forem proparoxítonas, o que é uma proparoxítona? É uma palavra cuja sílaba tônica é a terceira. No caso, por exemplo, de árvore, nós temos 3: ar, vó e ré. Ré a primeira, vó a segunda e ar a terceira. Então, todas as palavras em que a terceira sílaba for acentuada, né, for a mais forte, ela tem um acento gráfico. Outros exemplos, por exemplo, paralelepípedo também, né, que todos esses daqui tem 3 sílabas, mas palavras que tenham mais sílabas também podem ser proparoxítonas e vão receber acento. A quinta regra é a do U e I tônicos de um hiato. Primeiramente, o que é um hiato? É um encontro de duas palavras, assim como o ditongo, mas ao contrário do ditongo, o hiato, as sílabas elas estão em sílabas, as vogais estão em sílabas separadas, né? A gente viu lá, por exemplo, naquela primeira regrinha que tinha, por exemplo, mês, né?
em és, a gente tem um ditongo, porque o e e o i estão na mesma sílaba. Quando a gente for, quer dizer, uma palavra de uma sílaba só, então elas estão na mesma sílaba. O hiato, a gente tem esse encontro de duas vogais, mas elas estão separadas. Quando a gente for fazer a divisão das sílabas, elas ficam separadas. Então, o U e o I tônicos de um encontro vocálico, de um hiato, recebem acento quando estiverem isoladas na sílaba, ou seja, um hiato, ou juntas de S, formando hiato com vogal anterior. Aqui os exemplos: saúde, saída, faísca, balaústre, jataí, jaús. Então percebam que em todos esses exemplos nós temos um encontro de vogais, que por exemplo em saúde, se a gente pensar na palavra junta, o A e o U, eles estão se encontrando aqui. A mesma coisa em saída, em faísca, né, o A e o I. Balaústre, nós temos aqui o A e o U. Então, todas elas, nós temos um encontro de duas vogais. Mas na hora de dividir, essas vogais, elas ficam separadas, né? Aqui, o saúde, todas elas estão em saída, faísca. Todas estão, o U e o I estão separados da outra vogal. Quando isso ocorre, o U e o I tônico é acentuado. Além disso, o U e o I tônico também pode estar junto com o S, né? Que tanto em balaústre como jaús, eles estão junto com o S. Antes de NH, no entanto, mesmo que o I esteja isolado, ou seja, mesmo que a gente tenha um I que seja hiato, né? Se ele vier antes de NH, não tem acento. Por exemplo, rainha. A gente poderia pensar que o I deveria ser acentuado. Por quê? A gente tem um encontro de vogais aqui, o A e o I. O I está separado do A, ou seja, é um hiato, então deveria ter acento. Mas a regra diz, que é na verdade uma exceção, né? Diz que quando vier antes de NH não recebe acento. Quando se repete o I ou U também, não precisa acentuar. Por exemplo, em xiita e juúna, não leva acento. Quando for dobrado esse I ou U em um hiato. Se o I ou U formar sílaba com as letras L, M, N, R ou Z, não há acento. Então lembra da regra. A regra é que o I e o U em um hiato, para receber acento, ele precisa estar sozinho na sílaba ou junto com o S. Então, se ele estiver junto com qualquer outra letra, não recebe acento. Aqui nos casos de Raul, ruim, ainda, cair, raiz, entre outras. Por exemplo, Raul aqui, a gente tem um encontro entre, um hiato entre A e o U. O U está separado do A, ou seja, é realmente um hiato. O U é tônico, mas ele não está sozinho e nem junto com S, ele está junto com L. Então, não recebe acento. No entanto, a gente tem que prestar atenção nisso, que acentuam-se, por exemplo, raízes. Raiz não é acentuada. Por quê? A gente tem aqui raiz, o A e o I, formando um hiato. O I vai ficar separado do A, né? As sílabas é Ra e Is, mas o I está junto com Z, né? Não está sozinho nem junto com S, então não recebe acento. Mas em raízes, o I está separado, então ele já recebe acento. Acontece o mesmo com juízes, juízes, entre outras palavras. Porque em todas essas palavras o I encontra-se sozinho na sílaba, que é a primeira regra. Então, alguns outros casos agora, que não entram naqueles que a gente já citou. Acentuamos o verbo pôr, de vou pôr tudo no lugar. E a forma pôde, do pretérito perfeito do indicativo do verbo poder, para se distinguir, respectivamente, da preposição por e de pode, forma do presente no indicativo do mesmo verbo. Por exemplo, ontem ela pôde vir, mas hoje ela não pode. Então, nesse caso aí, a gente tem que prestar atenção também. O por, nós temos dois por, né? O acento, o verbo, que é, por, que tem o mesmo sentido de colocar, e a preposição por,
Então, quando a gente está falando do verbo, como por exemplo aqui, vou pôr tudo no lugar. Então, a mesma coisa, vou colocar tudo no lugar, é uma ação, um verbo. Então, ele tem acento, para distinguir da preposição, né? Por exemplo, por cima, por baixo. O pôr é uma preposição e não tem acento, e o verbo tem acento. A mesma coisa com o verbo, com o verbo pôde, do verbo poder. Quando estiver no pretérito perfeito, ou seja, no passado, como ontem ela pôde vir, né, recebe o acento. Até porque, como a gente viu lá no começo, né, o acento circunflexo marca esse timbre fechado. Então aqui, né, é pôde. Então tem um acento. Diferente de pode, que além de ser o O ser aberto, é em um outro tempo verbal, né, que é no presente. Então, ontem ela pôde vir, então pôde com acento, mas hoje ela não pode. No presente não tem acento. Em segundo caso, a terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e vir e seus derivados são acentuados. Então, o que acontece? Quando a gente tem o ter e o vir no plural, como por exemplo, eles têm dinheiro e elas vêm aqui todos os dias, a gente coloca acento. Por quê? Porque no singular não tem acento. Ele tem dinheiro, né? O ele aí, né? É singular, indica uma pessoa só, então não tem acento. E eles têm dinheiro, né? Tem esse acento aí para indicar a diferença, que nesse caso é no plural. Então também tem que prestar atenção nisso para ver quando é plural e quando é singular nos verbos ter e vir, porque no plural ele tem acento. A palavra as, né, o as da aviação, o as do baralho, também é acentuada. É diferente do as que, por exemplo, as meninas, esse não tem acento. Esse as aqui é uma outra palavra. Então, gente, é isso. Nós vamos tratar do acordo ortográfico em outro vídeo.